Rosane Tesman, que estão ligados aqui, participando pela Timeline. Nesta manhã, nós temos o prazer de conversar com o Dr. Vladimir Urach, delegado regional de polícia, que vai nos falar de segurança pública. Delegado Vladimir, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente. Bom dia, Roberto, e aos amigos da Acústica. Prazer também estar aqui conversando com vocês. Delegado, recentemente tivemos aí a divulgação dos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul. E eu pergunto para o senhor, como é que ficou esse balanço aqui em nossa região? Bom, Roberto, nós temos acompanhado aí desde o início do ano, né, os índices em toda a região e no geral no estado do Rio Grande do Sul. E seguindo a mesma tendência de todo o estado, Camaquã também tem melhorado os índices, né, de criminais em praticamente todos os crimes que são averiguados aqui na nossa região. E eu destaco aí principalmente os crimes de homicídio, né? Quando se compararmos o primeiro semestre do ano passado, 2022, com o primeiro semestre deste ano, nós tivemos aí uma redução bem significativa, né, desses crimes aqui na região. Em 2022, nós tivemos 24 homicídios registrados na região e mais um feminicídio. E no semestre deste ano, no primeiro semestre, nós tivemos 6 homicídios e um latrocínio. Então, uma redução bem significativa, e esse que é considerado o principal índice para medir, né, o principal crime para medir os índices criminais de todo o Brasil. Então, comemoramos aí esses índices, mas é claro que continuamos trabalhando, porque o objetivo é sempre reduzir ao máximo, né? O ideal é chegar a zero. A gente sabe que isso é bem difícil de ocorrer, né? Mas estamos sempre trabalhando para diminuir aí esses índices, realizando as prisões, e isso tem sido feito por todas as delegacias da região, através dos seus delegados e agentes que estão trabalhando 24 horas por dia. Delegado, e a que o senhor atribui esta queda nesses índices de criminalidade, especialmente no que se refere a latrocínio, que é matar, né, para subtrair, para roubar? Sim. Bem, o latrocínio é um crime que eu diria que é mais de oportunidade, né, do que o próprio homicídio, né, e feminicídio. O roubo, ele normalmente, o latrocínio, quando ocorre o latrocínio, é porque houve uma falha no roubo em si, né, a pessoa não vai lá para matar, mas acaba matando porque ou a vítima reage, né, ou, enfim, acontece alguma situação inusitada durante o roubo. Nós tivemos um que ocorreu no final do ano passado, em Camaquã, né, ali naquele supermercado, né, onde houve a tentativa do roubo dos malotes do mercado, que infelizmente vitimou o Toninho. Depois tivemos este ano agora um latrocínio em Dom Feliciano, em que a vítima também foi morta para ser subtraída armas de fogo da sua residência. E nesses dois casos tivemos esclarecimento dos fatos com a prisão dos autores. Já no homicídio, eu reputo que a diminuição bem significativa que ocorreu foi porque nós tivemos também, na maioria dos casos, a prisão dos autores logo a seguir, né? E é importante dizer aqui que mais de 50%, eu acho que cerca de 60% desses crimes tiveram como pano de fundo o tráfico de drogas, né? E aí, com a prisão desses autores, logo a seguir, então a situação se apaziguou, né? Eu diria assim, em relação a essa disputa do tráfico. Então, isso acabou redundando aí na diminuição dos índices, desses índices aí. Delegado, primeiro nesta questão que tanto repercutiu, a gente soube que houve a prisão do autor dos disparos logo a seguir, no caso do nosso querido Toninho. Então a polícia já concluiu o inquérito como latrocínio? Sim, foi concluído e remetido ao Poder Judiciário com os fatos que foram apurados na época, né? Eu não acompanhei depois no Poder Judiciário, no Ministério Público, se já houve a denúncia ou não em relação aos autores do crime,
Mas acredito que sim. Então nós agora vamos acompanhar a partir de agora o trâmite do processo na comarca aí de Camaquã, né? Sim, naquele caso ali, que a polícia concluiu o inquérito como latrocínio, um pouco diferente dos demais. Porque normalmente é quando o senhor mesmo nos disse, né, sabiamente, que pode ocorrer quando o roubo não dá certo. Quando a vítima reage, ou daqui a pouco o bandido entende que possa ter sido reconhecido, ou que algum risco existe para ele e acaba atirando. Naquele caso, segundo o que pudemos ver pelas imagens das câmeras, né, a vítima não esboçou reação, até porque estava de costas. E Sim. o atirador já chegou executando, né? Então, um pouco diferente dos demais, não é, doutor? Sim, mas aquele caso eu acredito, e aí eu vou falar não pelos detalhes que eu tenho do inquérito, mas pela experiência de outros casos que eu já presenciei, inclusive, e a maior parte deles lá na região de Santa Maria, casos semelhantes a esse, em que aquelas pessoas que faziam o transporte dos malotes foram executadas friamente, semelhante a esse caso que ocorreu com o Toninho no final do ano passado. Nesses casos, normalmente, os autores do crime, eles fazem o levantamento do local e sabem quem faz o transporte dos malotes, né? Nesse caso, o Toninho, que já foi policial militar na região e era amplamente conhecido, né, por todos os criminosos aí da região, principalmente de Camaquã, e eu reputo por essa razão que os milhares já chegaram nele dessa forma, já atirando, porque sabiam que ele foi policial e poderia reagir de uma forma a estancar o roubo e até, inclusive, matá-los, né? Matar os autores do roubo. Então, por isso que eles já chegaram de uma forma bem mais violenta do que o comum e acabaram matando ele ali, executando ele ali daquela forma, né? Bem violenta, e logo a seguir já subtraíram os malotes e saíram do local. Eu vi isso acontecer em Santa Maria, também dessa mesma forma, e na oportunidade foi vitimado um policial civil, que inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em Santa Maria por vários anos, que também estava fazendo a segurança de um estabelecimento comercial, também era um mercado, por coincidência, lá em Santa Maria, e ele foi executado da mesma forma. Estavam saindo com os malotes do mercado, e não houve nenhuma chance de reação, porque foi executado com 2 tiros, né? Então, eu acredito que essa seja a principal causa dessa forma, né, com que eles chegaram no Toninho. É importante esse seu depoimento, né, e trazendo inclusive situações semelhantes, né, de latrocínio ocorridos em outras cidades, porque foi algo que chocou muito a comunidade, né? Sim, O fato sim, do bandido chegar, segundo alguns relatos de pessoas que estavam próximas, e até as imagens mostram ali que o bandido chegou, inclusive, com a arma já no modo rajada ali, para sair vários disparos ao mesmo tempo, não exato, oferecendo nenhuma oportunidade de reação da vítima, né? de reação, exatamente. Mas normalmente nesses casos assim que há envolvimento, né, que as pessoas que os autores do crime sabem que são policiais que estão fazendo essa segurança, ou ex-policiais, ou policiais aposentados, a forma do cometimento do crime geralmente é a mais violenta, porque eles temem a reação que normalmente é a mais imediata, né, são pessoas preparadas que viveram a vida toda armadas e sabem atirar, porque treinavam bastante, enfim. Então isso acaba redundando também numa ação mais violenta deles. Certamente, delegado. Inclusive, né, a gente sabe de casos também de assaltos que foram realizados com policiais, e quando o bandido descobre que é um policial, lamentavelmente, na maior parte das ocorrências, eles tentam A execução. a execução, né? A execução. Normalmente é o que acontece, né? Então, por isso que eu acredito que seja essa a motivação, dessa forma como eles chegaram e acabaram executando o Toninho. A gente ampliou um pouquinho mais esse caso, porque foi um caso de muita repercussão. Sim, Mas o senhor falava então desta redução importante que ocorreu, né, nesse indicador criminal, que é sim, o latrocínio, não é, doutor? E também uma redução nos homicídios.
Sim. Esses homicídios, fica muito evidente, há muitos indícios que ocorreram por uma disputa diária de grupos ligados ao tráfico de drogas ou a facções, não é, delegado? E agora Sim. parece que a situação acalmou um pouco. Isso por quê? Será que alguma facção já se estabeleceu, conseguiu afugentar os seus inimigos? Seria algo nesse sentido? Em Camaquã nós temos a seguinte situação, inclusive a gente fez esse levantamento essa semana para verificar qual a motivação dos homicídios, né, na região de Camaquã, da 29ª, que abrange aí 10 municípios, e dos homicídios ocorridos neste ano nós temos 50% deles com a motivação ligada ao narcotráfico, diretamente, né, ou seja, disputas por pontos de drogas ou desentendimentos entre as facções, né? Da mesma forma do ano passado, 2022. E um pouquinho diferente da região metropolitana, que em cerca de 80% dos homicídios estão ligados a disputas pelo narcotráfico. Então é natural que haja sempre essa disputa entre as facções, né, para o domínio dos pontos de venda de drogas, né, porque isso envolve dinheiro, muito dinheiro, enfim, e eles querem manter o domínio dos pontos, né, principalmente na cidade de Camaquã, e já tivemos também fatos semelhantes em períodos bem próximos na cidade de Tapes, onde houve também um grande número de homicídios na época, também a grande maioria deles, mais de 50% deles, ligados a disputas por pontos de drogas. O que ocorre hoje é que, como eu disse antes, a grande maioria desses crimes foram apurados de uma forma bem rápida, com a prisão, né, dos seus autores, dos executores desses crimes, e inclusive demandantes, né, muitos deles presos e determinando as execuções lá de dentro do sistema prisional. E com isso houve uma certa acomodação, né, depois disso. E é claro que também nós não podemos tapar o sol com a peneira, né, como se diz. É claro que houve também o domínio de alguma facção sobre outra, né? Porque além das disputas e das mortes, como eu disse, também acabou havendo prisões e isso acaba afetando também a própria organização criminosa, né? Então, alguma delas, depende aí do município, ela acabou se sobressaindo sobre a outra. Então, depois que houve essas prisões e as mortes, a coisa se acomodou, né? E também tem uma outra ação da polícia, que é muito inteligente, que visa enfraquecer economicamente estas facções. E eu tenho visto, inclusive, quando o senhor estava à frente dessa divisão que visa combater o tráfico de drogas, né, os entorpecentes, o senhor esteve à frente aí no estado, do DENARC, não é? Muitas ações que visavam, né, e hoje acredito que ainda sejam realizadas, para enfraquecer economicamente esses bandidos, não é, doutor? Exatamente. Para combater o narcotráfico hoje, claro que é importante apreender a droga que eles trazem, né, e é importante dizer que toda a droga é produzida fora do Brasil, né, praticamente, com exceção um pouco da maconha no Nordeste, mas é ínfima em relação ao que é trazido pro Brasil, né, de forma geral. A maconha, ela vem toda do Paraguai, praticamente, cerca de 95% da maconha que é consumida no Brasil, ela vem do Paraguai, e a cocaína da Bolívia, do Peru ou da Colômbia, né, o crack da mesma forma. Então, é importante fazer grandes apreensões dessas drogas, mas mais importante ainda é descapitalizar as organizações criminosas, né. E nós, enquanto estivemos à frente do DENARC, procuramos fortalecer lá a divisão de combate à lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas. Colocamos mais delegados e agentes nessa divisão justamente para que se fizessem mais operações nesse sentido. E obtivemos êxito em muitas operações, foram mais de 20 grandes operações lá no DENARC enquanto eu estive por lá, e apreensões gigantescas, né, de valores, não só em dinheiro, mas principalmente de patrimônio, né. Nós, só em uma das operações, apreendemos mais de 40 milhões, né, em imóveis e veículos, enfim, dinheiro do narcotráfico. Inclusive fazendas no Mato Grosso que eram utilizadas como pontos de
recebimento e depois distribuição de grande quantidade de droga, né? Então é importante que a Polícia Civil continue fazendo essas operações de combate ao narcotráfico, mas sobretudo de combate à lavagem de dinheiro. E em Camaquã também há operações nesse sentido e espero que deem resultado aí em breve. E a gente vê que esses grupos criminosos, eles vêm, embora seja combatido numa parte, eles vêm se reinventando. Há pouco eu ouvi uma matéria a respeito de criminosos que estão inseridos nesse meio de apostas também, né? Inclusive utilizando da violência para angariar os seus laranjas ou as pessoas que vão fazer o trabalho para eles. Sim, infelizmente eles vão diversificando, né, digamos assim, o seu modo de atuação. E isso também chegou, então, nesse meio, né, de apostas, enfim, jogo de futebol, né, comprando resultados e etc. Já há, inclusive, várias investigações no Estado e no Brasil como um todo a respeito disso, já com confirmação disso, né. Então, infelizmente, isso também já chegou nesse meio e é um grande meio também utilizado como lavagem de dinheiro, né. Então, o dinheiro que é ligado ao narcotráfico e outras ações criminosas, ele também vai para esse meio aí das apostas, que é uma maneira de fazer a lavagem. Agora entra também uma questão cultural, não é, doutor? Nesse que é o principal fator que faz enriquecer as facções está o uso de drogas. E muitas pessoas se comovem quando veem pessoas próximas perderem a vida, né? Muitas delas sem nenhum envolvimento com o meio, mas que acabam sendo executadas e não se tocam, né, de que, no caso daqueles que são usuários, que eles estão financiando tudo isso. Exatamente. Enquanto a polícia faz ações para descapitalizar os bandidos, as pessoas que consomem, que estão comprando drogas, né, talvez não tenham uma reflexão a respeito, até porque muitas perdem a consciência nisso, mas estão sim patrocinando tudo isso. Sim, Roberto, com certeza sim, porque se não houvesse consumidores, não haveria vendedores, né? Isso é como o furto, né? Se não houvesse o receptador da coisa furtada, não haveria aquele que pratica o furto ou o roubo, né? Então, da mesma forma acontece com o narcotráfico, né? E infelizmente, e aqui é uma opinião pessoal minha, a gente vê com uma grande preocupação essa questão da liberação aí do porte da maconha, né? E o STF está discutindo justamente agora nesse momento essa questão, já vinha discutindo antes, mas agora retomou o tema e já há uma ampla vantagem ali nos votos, né, dos ministros sobre a liberação aí do porte de maconha de uma certa quantidade, uma pequena quantidade, mas isso vai acabar refletindo no tráfico, né? Porque os traficantes vão usar aquela quantidade ali que vai ser liberada para o pretenso consumidor para colocar os seus vapozeiros, como a gente diz, né? Os pequenos traficantes, aqueles que carregam a droga para vender, naquele limite que for considerado para porte de uso pessoal, né? Então isso vai ser na minha opinião, uma catástrofe. Nós tivemos exemplos aqui do lado do Brasil, e especialmente aqui do Rio Grande do Sul, no Uruguai, né, onde foi liberado o consumo e porte de maconha, em pequenas quantidades também. E nós tivemos ali um aumento não só do narcotráfico no país, que aumentou 10 vezes ou mais, e também nos demais crimes, furto, roubo e principalmente homicídios. Isso são números, não há como negar, é só pegar e fazer o levantamento dos anos anteriores, a não liberação e posterior à liberação. E são comparações que são inegáveis, os números não mentem, né? Tanto é que o fluxo de entrada da maconha no Brasil modificou. Antes se entrava muita maconha pelo Brasil, né? Pela fronteira ali entre Brasil e Uruguai, e agora é o contrário, a maconha vai daqui para o Uruguai. Por quê? Porque o consumo lá aumentou exponencialmente, né? Inclusive pontos de tráfico lá, muitos deles já são coordenados por traficantes brasileiros, né? Nós temos várias investigações aí, não só do DENAC, mas como de outras delegacias, principalmente aquela
aquelas que estão na fronteira aí entre Brasil e Uruguai, que confirmam isso. Então, aqui no Brasil, eu acredito que a situação vai ser semelhante, né? Nós teremos um grande aumento do consumo e alguém vai fornecer essa droga para eles, né? Que certamente serão os traficantes, né? Que vão aumentar aí os seus lucros. É muito contraditório, porque agora, hoje mesmo a gente vai ter aqui um tema que é a respeito aí do setor do tabaco. Tem duas coisas que precisam ser distintas. O consumo, que deve ser cada vez menor, a gente tem que conscientizar que as pessoas não devem ter o vício do tabagismo, né? Mas tem que diferenciar da produção, né? Existem milhares de famílias que vivem, né, da produção do tabaco, que é uma coisa legal. Mas a gente vê diversas lideranças batendo muito contra o tabaco e apoiando a maconha. Aí não dá para entender, né? Exatamente, são posições contraditórias e a gente fica, de uma certa forma, preocupado com isso, porque se hoje, por exemplo, se preocupa com aquelas multidões que existem em São Paulo, já na Cracolândia, né? Eu penso que depois dessa liberação, isso aí vai se tornar comum em todas as capitais e cidades maiores do Brasil, né? Não só em São Paulo, né? Como existe hoje. E é um problema ali social que não há como terminar com aquilo, né? Hoje já com a proibição, né, do porte de drogas. Imagina com a liberação, o que vai acontecer. Então a gente fica bastante preocupado com isso. Vai ser uma catástrofe aí, não só para as polícias, né, que vão ter um trabalho certamente muito maior com essas questões aí, que vai refletir em todos os índices criminais, homicídios, roubos, furtos, enfim, mas também na questão da parte assistencial, né? Os médicos, os hospitais vão ter que trabalhar com essa questão aí dos viciados, e isso vai ser um problema que vai se agravar muito no Brasil, né? E eu fico bastante preocupado com isso aí. E o que a gente vê nos históricos é que dificilmente alguém que vai consumir maconha vai ficar só nela. Daqui a pouco quer provar novas ofertas, né? E acaba entrando em drogas mais perigosas. Não que a maconha não seja, porque ela é alucinógena, vai fazer mal, é claro. Mas daqui a pouco o cara que está consumindo uma maconha vai passar a usar uma cocaína, passar a usar crack. É o que normalmente acontece, né? Inclusive os traficantes em alguns locais costumam misturar na maconha pedras de crack, né? Para fazer já com que o seu consumidor ali, ele também se vicie no crack e consuma as duas drogas, né? Isso em muitos locais a gente aprendeu maconha, cigarros de maconha já prontos com pedras de crack no seu interior ali também, para fazer justamente o cidadão consumir e comprar as duas drogas, né? Então isso vai ser um problema, a gente vai ter isso, vai ter que enfrentar isso aí. Acredito que o STF vai seguir nesse caminho da liberação e a gente vai ver depois a consequência disso aí nas ruas. Isso mostra também que a ganância acaba fazendo com que se cometam ações erradas, porque o traficante ele é ilegal, mas é um comerciante de coisas ilegais que não. Sim, o que interessa por ele é lucro, né, Alberto? Então eles vão fazer de tudo para lucrar, né? E no momento em que eles estão inserindo consumidores de maconha, por exemplo, no mundo do crack, eles estão estabelecendo ali um pouco tempo desse seu cliente, entre aspas, né? Porque o crack a gente sabe que ele é muito danoso, né? E as chances de reduzir até o tempo de vida de um viciado é muito grande, não é, doutor? Exatamente, né? Mas como tu bem disseste, o que interessa para eles é a obtenção do lucro, né? Quanto mais eles ganharem, teoricamente melhor para eles. É um comércio, só que de coisas ilegais, né? E bastante perigosas. Mas, inescrupuloso. Enfim, o que interessa é o lucro, né? Tanto é que cada quilo de cocaína pura comprada, no Paraguai, na Colômbia, Bolívia, quando é trazido para cá, normalmente ela é batizada, né, com outros produtos, e de 1 quilo eles fazem no mínimo 3.
né, para vender ao consumidor, né? Então, a grande parte da cocaína que é consumida no Brasil hoje é de péssima qualidade, que é misturada pelo menos 3 vezes, né, com outros produtos, né? É batizado, como diz o meio, né? Se ela fosse pura, consumida pura, nós teríamos milhares de casos aí de overdose, né? Porque normalmente o consumidor brasileiro ele consome grandes, se comparados com outros países, grandes quantidades, de 5, 10, às vezes mais gramas por dia até, né? E se o consumidor tivesse consumido uma cocaína pura, ele morreria, né, com essa dose. Então nós teríamos muito mais overdoses no Brasil se fosse uma cocaína pura, né? Pois bem. Mas, doutor, são muitas as dificuldades impostas, né, à polícia de realizar o seu trabalho. O afrouxamento das leis, né? Essa questão aí de querer legalizar o que não é legal, de querer criminalizar o que hoje é legal. Então, são diversos fatores que dificultam. E o que a população tem que fazer é observar essas pessoas que agem desta maneira, especialmente os políticos, para ver qual é a sua real intenção. Porque tem muito bandido travestido de político no Brasil. E as pessoas precisam identificá-los. Exato. A chance de mudar isso aí é no período eleitoral, né? Nós temos que verificar quais são as propostas reais desses futuros parlamentares, né? Porque muitos deles hoje, infelizmente, são financiados, inclusive, pelos narcotraficantes, né? Para chegar lá nos seus locais de trabalho e fazer propostas que beneficiem futuramente eles, né? Então, hoje, infelizmente, o que a gente nota são legislações cada vez mais frouxas, né, nesse sentido, que beneficiam, né, os traficantes, enfim, e outros delitos, praticantes de outros delitos, e a polícia cada vez mais de mãos amarradas. Nós temos aí também algumas decisões que a gente respeita, decisões do Poder Judiciário, mas não pode concordar com muitas delas, né? E isso acaba amanhã ou depois fazendo com que os traficantes acabem se tornando cada vez mais ousados, né? E os demais também praticantes de outros crimes mais ousados. E isso enfraquece a atuação da polícia e a comunidade ela enxerga a atuação da polícia, né? Quase nunca a atuação do Ministério Público ou do Poder Judiciário. E aí a cobrança vem em cima da polícia, né? Mas é preciso entender que, em muitos casos, nós estamos aí de mãos amarradas e não conseguimos fazer aquilo que desejaríamos, né? Apreender, às vezes, muito mais droga e mais armas, enfim, e o próprio produto do crime, no caso de furto e roubo, porque nós dependemos da expedição de um mandado de busca, aí o pedido é feito pelo delegado e, às vezes, demora a apreciação no judiciário ou no MP, e isso acaba atrapalhando o trabalho, ou às vezes nem é deferido, né, porque o judiciário entende que não há elementos, enfim, então isso tudo influencia na realização dos inquéritos. Pois é, a gente ouve muito aquela frase, todo mundo sabe, a polícia sabe e não prende. É que o problema é com todas as leis que existem para beneficiar o bandido, né, que existem sim, a polícia não basta a polícia saber. A polícia tem que formular provas. Né? Daqui a pouco pode até saber que tem um cara que está traficando, mas não adianta a polícia saber e ir lá prender, porque as leis vão acabar soltando esse cara. Então a polícia tem que fazer um trabalho. Acontece em muitos casos, né? E a população tem que ter essa ciência também de que a gente tem um limite ali legal para atuar, sob pena de nós respondermos um abuso de autoridade, né, e o traficante ali continuar traficando ao bel prazer. Eu acompanhei muitos casos assim de trabalhos. Bom, eu fiquei mais de 2 décadas acompanhando, fazendo matérias policiais e via casos, ao término, é claro, quando eram já revelados, que a polícia levou meses e meses para conseguir efetuar uma prisão, porque não é nada fácil. Não basta o delegado Vladimir saber que o fulano está cometendo um crime e ir lá prender ele. O delegado Vladimir vai ter que, com a sua equipe, reunir provas para mostrar ao judiciário que realmente esta pessoa é criminosa. Exato. E hoje essa questão, principalmente no narcotráfico, também é muito presente, né? Nós temos situações em que, inclusive,
flagrantes são feitos com apreensão de drogas e um peso considerável de droga, né? E depois a absolvição porque a polícia entrou na casa do traficante sem a expedição do mandado de busca, né? Devido, embora tenha sido flagrado com a droga, né? Que é um crime, tráfico de drogas é um crime permanente, mas hoje entende o STF que se não houver a expedição anterior do mandado de busca, não há autorização para que os policiais entrem na casa mesmo do traficante sabendo que há drogas ali. Então isso dificulta muito, né? Em muitos casos tem ocorrido, então, a absolvição posterior, né? Que acaba também refletindo num certo desânimo aí dos policiais, né? Na atuação aí no combate desse tipo de crime. Mas embora, assim, todas essas dificuldades aí narradas por Gilbert, a gente continua trabalhando, né? A gente não vai parar de trabalhar, porque a população depende, aí, em muitos casos, do nosso trabalho, né, para se sentir mais seguro e poder trabalhar e sair de casa tranquilamente. Podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando, mesmo com todas essas dificuldades aí narradas.